Ferramentas para a gente manipular a peça que foi desenhada. No último vídeo a gente desenhou essa peça, posicionou ela onde a gente quis. Como que a gente vai movimentar essa peça? Cliquei uma vez, selecionei, cliquei a segunda vez e ele vai me dar a opção de movimentar. Eu tenho aqui, quando eu posiciono o mouse na aresta, ele vai me dar essa cruz. Se eu posicionar o mouse no ponto e arrastar, ele vai me dar a opção de ele vai esticar a peça. Vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar ao normal. Quando eu posiciono ele me dá a cruz, clico e arrasto, ele movimenta a peça. Certo? Vou voltar, Ctrl Z para voltar ao normal. Se eu clicar nesse ponto aqui do centro e arrastar, também vai movimentar a peça. Eu tenho a opção também de usar esses pontinhos azuis que eu tenho na extremidade. Eles servem para rotacionar a peça. Posso rotacionar ela através desse ponto. Cliquei, segurei, arrastei, rotacionei. Só que esse é um recurso pouco usado porque não tem precisão. É feito meio que no olho. Então eu não gosto de usar ele porque não fica muito preciso. Para eu poder movimentar essa peça de uma forma mais precisa, eu vou usar o atalho M no teclado. Ele vai abrir para mim a tela de movimentação. Sempre que eu quero mover, eu uso o atalho M de movimentação. Ele vai mostrar para mim aqui o ponto de inserção, como o outro. Nesse ponto de inserção, eu vou falar para ele se eu quero movimentar a peça em relação ao centro, em relação ao canto inferior esquerdo, canto inferior direito, canto superior direito, canto superior esquerdo. Geralmente eu gosto de movimentar pelo canto inferior esquerdo, que fica mais fácil de ter uma referência. Tipo de movimento. Eu tenho o movimento absoluto, que ele vai me dar a posição em que a peça está na chapa em relação ao ponto de inserção. Ou seja, eu movimentei ela aqui manualmente, ela veio no eixo X, ela está a 47 centímetros, ou seja, 470 milímetros, 5, a precisão é de menos de décimo de milímetro. Em Y ele está posicionado a 449 milímetros, 387. A gente pode conferir só para ver a precisão. Vou fechar aqui, pegar a ferramenta de medição. Cliquei, arrastei, soltei aqui. Essa é a medida que ele tinha me dado lá, é a posição em que ele está. Certo? Voltando na questão da movimentação, selecionei e apertei o M de movimentar. Essa é a posição absoluta, ou seja, se eu quero que ele fique a 50 centímetros da borda do eixo X, eu vou digitar aqui 500, ele vai ficar ali. Se eu quero que ele fique em Y 300 milímetros, eu vou digitar 300 e aplicar, e ele vai ficar ali, porque eu dei aqui a movimentação no ponto absoluto. Como a gente precisa geralmente na chapa fazer um refilo, ou seja, limpar a chapa, essa ferramenta vai ajudar a falar para ele que eu quero que ela fique afastado do início da chapa. Pelo menos eu gosto de deixar pelo menos 5 milímetros, então eu vou digitar 5 em X, 5 em Y e vou aplicar. Então isso quer dizer que quando a ferramenta passar, ela vai limpar esses 5 milímetros aqui, certo? Ok, mais alguma coisa sobre a movimentação. A movimentação relativa. Quando você clica em relativo, ele vai zerar tudo. Ou seja, porque você vai movimentar a peça em relação ao ponto que ela está. Mesmo se eu mexer ela para cá, para qualquer lado, ele vai continuar zerado, porque em relação ao que eu movimentei, ele ainda é zero. É em relação ao ponto que ele está. Se eu quero chegar essa peça para lá, por exemplo, se eu tenho uma peça aqui, vou duplicar essa peça, depois a gente vai chegar nesse ponto. E aí essa peça, ela está encostada na outra. Só que se a fresa passar aqui, ela vai diminuir essas duas peças. Não é isso que eu quero. Então eu preciso dar um espaço. Então eu vou vir
Aqui selecionei a peça, atalho M de movimentação, vou usar a movimentação relativa e falar que eu quero no eixo X que ela movimente 10 mm para a direita. Apliquei. Se eu quiser voltar, eu vou colocar menos 10, ou seja, no sentido contrário do que estava. Essa é a movimentação relativa. E Y é a mesma coisa, se eu quiser subir um pouquinho aqui, digito o tanto que eu quero que ela suba, mando aplicar, e ele já vai estar aqui, é só fechar. Basicamente essa é a movimentação. Se eu quiser rotacionar a peça, vou apagar essa aqui, vou selecionar, eu vou usar a ferramenta de rodar objetos selecionados. Cliquei aqui, ele vai perguntar para mim se eu quero rodar a peça pelo centro, pelos cantos, certo? Ou se eu quero usar as coordenadas, mas eu prefiro rodar ela pelo centro, que aí eu sei que está rodando no eixo. E aí eu vou digitar o ângulo que eu quero rotacionar, que seria 90 graus. Quando eu aplicar, ela já vai rodar a peça de uma forma mais precisa do que manualmente.